E muito bom dia, uma excelente e maravilhosa terça-feira a todos nós. Fortunato aqui, compartilhando sempre informações de qualidade com vocês. Vou fazer uma análise aqui sobre a minha perspectiva dessa sessão. Essa operação já ocorreu agora há pouco. Eu gosto de passar fundamentos e informações para a gente entender o contexto, não só ir fazendo. Claro, conforme passar o tempo, você vai entender o que está fazendo, você já vai ter feito um estudo anterior e já vai chegar a executar. Mas aqui, como a princípio fins educativos para vocês entender as perspectivas e análise, expectativa que eu tenho, eu vou explicar um pouco melhor, né? Abranger mais isso. Show de bola. Esse aqui é o tempo de um minuto. Vamos cair naquele rotineiro passo a passo. Vamos verificar um tempo maior e vir galgando a um tempo menor. Sabemos que, a princípio, renovamos regiões de fundo, liquidamos. Aonde a gente tinha um possível fundo fraco, se tornou ali um fundo liquidado. Ok? Essa região aqui do 15 minutos lá no topo, ele foi somente buscar capturar liquidez e renovou a estrutura. No 15 minutos estamos nesse topo forte, nesse possível fundo fraco. Sabemos disso, maravilha. Já temos aqui demarcado regiões de alguns dias que a gente já demarcou como regiões de FVG, ok? E principalmente regiões que ele deixou nessa nova pernada de baixa, demonstrando ali algumas regiões no 15 minutos. Sabemos que a estrutura saudável no 15 minutos, ele precisa retornar pelo menos 50% dentro dela. Show. Então agora vamos lá observar o que ele está fazendo nesse movimento intraday. Sim, entre a sessão, ok? Entre a sessão. Nessa última pernada eu tenho alguma outra informação de vácuo de liquidez, algum outro IFVG pelos 5 minutos? Não tenho. Show de bola. Então aqui eu vou verificar como que ele se portou. Qual foi o horário da abertura do mercado dessa sessão que está ocorrendo hoje, que abriu ontem às 18 horas, o horário de Nova York, sendo para a gente aqui às 19 horas no horário de Brasília, ok? Então, por volta dessa região foi a abertura dela. Então, se ele abriu por volta desse ponto, nesse nível de preço, aonde eu tenho a máxima e mínima dessa sessão? Essa região eu tenho a mínima da sessão, demarcada, e essa região aqui era um topo onde ele buscou estrutura de liquidez, capturou a liquidez e buscando parcerias para renovar fundos. Conseguiu essa parceria? Até então encontrou uma força contrária, uma pressão contrária onde ele teve ali parceria compradora para liquidar os preços e não conseguiu renovar regiões de fundo, capturar a mínima. Então, sabendo disso, eu tenho a mínima demarcada e vou demarcar ali a máxima dessa sessão. Sim, que ocasionou agora às 6 e pouco, 7 horas da manhã para gente. Ok? Vocês vão verificar que o meu horário aqui tá 8h10, mas são 9h10 horário de Brasília, 8h10 horário de Nova York. Maravilha? Então o meu TradingView tá acompanhando o horário de Nova York. Então eu vou definir aqui máxima da sessão. Definir a máxima desta sessão. Aqui está demarcando um trade que eu realizei e posicionei meu trade stop aqui. Meu alvo estava na mínima, mas quando a gente encontra liquidez, o que eu preciso fazer? Me proteger, capturar, não vou deixar o trade voltar. Né? Então vamos absorver sim todo o lucro possível. Show, vou apagar essa informação aqui e vou deixar as regiões. Aqui essa região, nos 5 minutos eu tenho a máxima dessa sessão, vou projetar ele mais adiante e essa mínima também vou projetar mais adiante. Show, pontos de liquidado, capturado liquidez, aqui eu tenho liquidez, aqui eu tenho liquidez, ok? Sabemos já aonde encontrar a liquidez. Agora pelos 5 minutos, aonde eu tenho pontos aqui de parceria de IFVG, comprador, aonde ele busca parceria e ele tem uma força contrária ali, ajudando ele para quem quer elevar o nível de preço. Okay? Nessa região ele encontrou uma parceria, quem ficou posicionado, maravilha,
está dentro do trade. É um trade mais arriscado? Sim, porque a gente está indo contra o movimento principal do 15 minutos. Mas é um trade válido. Show. Aqui eu encontrei parceria. Eu tenho alguma outra região de FVG nesse nível? Não, não tem. Show de bola. Aqui eu tenho região de FVG? Tem. Mas essa região aqui já foi até consumida buscando dentro dessa região. Então ela eu não demarquei. Tá? Estou fazendo os estudos agora. Não demarquei porque eu tenho um mínimo da seção próximo de um FVG. Maravilha. Se ele me deixar alguma outra informação descendo aqui, a gente demarca essa informação. Regiões de FVG para o sentido de venda. Aqui eu teria uma região, eu vou demarcar como se fosse do 15 e depois a gente atualiza, tá? Essas regiões para 1 minuto. Essa região não me deixou nenhum novo nível de preço. Depois me deixou essa região, ok? O stop desse carinha está dentro desse, mas por ser uma região distante, é de observação, só não a região de posicionar, porque entrada, onde está o pavio, o stop está uma região distante. Então você vai reagir a ela, observar como que vai chegar nessa região. Como que ele vai deixar as pegadas se ele deixa o setup de entrada. Show. Maravilha. Então aqui agora eu tenho a máxima, a mínima, eu tenho regiões ali observando pelos 5 minutos, tá? De interesse comprador, de interesse vendedor. Ok? Numa estrutura onde os 5 e 1 estão buscando mitigar regiões numa tendência de alta, porque para poder mitigar regiões para vender caro, ele precisa transformar esses tempos menores, fazer com que eles fiquem descorrelacionados desse tempo maior. Porque para ele poder capturar a liquidez desse tempo maior. Ok? Entendo isso. Vou observar as melhores oportunidades, tanto na venda como na compra. Então agora se eu diminuir um pouco mais ali, vou para 1 minuto e vou filtrar melhor essas regiões. Eu tenho uma região de FVG aqui, onde ela atualizou uma outra pegada de liquidez que ele capturou. Show. Tem alguma outra nesse nível de preço? Tem. Aqui. A gente vai atualizando essa informação de pegada de liquidez. Ali acima eu tenho alguma região de FVG? Tem aqui. Aqui em cima eu tenho alguma região de FVG? Aqui eu tenho um vácuo de liquidez. Porque nada, mas quando tem muito vácuo de liquidez, assim, eu vou posicionar em todas, você vai aguardar a captura de liquidez neles e observar como que ele responde a essa captura. Deixou o padrão de entrada, você entra. Show de bola. Eu estou observando isso daqui, porque quem quer vender, vende caro. Num minuto eu tenho mais regiões ali demarcadas. Ah, essa região aqui, Fortunato, esse outro FVG está fechando dentro dela. Posso desmarcar essa? Sim. Tenho esse FVG, esse. Estão longe um do outro, ou seja, o stop desse aqui não estaria dentro desse, então caberia o trade até posicionado. Show de bola. Nessa região, tem uma outra informação de vácuo de liquidez? Tem. Deixado uma nova pegada. Aqui eu tenho uma nova informação? Não. Aqui eu tenho uma nova informação. Só que entende-se o quê? Estou próximo de uma outra região de um tempo maior, que foi até defendido, um trade realizado. Então esse FVG aqui, quando ele está próximo, a gente sempre observa a reação, tá? Muito válido observar como que ele vai reagir. Ele pode só tocar nessa região e descer, mas como que ele reagiu a ela? Ok? Ah, essa região ele pode só vir e realmente usar ela só para capturar a liquidez desse carinha. Sabendo disso, a gente não vai entrar ela posicionada, eu vou reagir a ela. Maravilha? Então, para um minuto, eu busco parceria vendedora nessas regiões acima. E se eu for fazer um scalp contra o movimento principal, eu vou buscar essas regiões abaixo. Notando que aqui eu já tive uma parceria compradora aqui nos 5 minutos, que eu posso até filtrar um pouco melhor ela pelo 1, ok? Tem alguma outra região de vácuo aqui? Não. Deixou essa nova pegada. Fora isso, eu tenho região de mínima.
Aqui eu tenho uma região de FVG? Tenho dentro dessa região, então continua marcado ali. Essa região é válida marcar? Sim. Já não, o corpo desse candle não entra dentro dessa região. Então aqui é válido observar, demarcar e ver como que ele vai se comportar aqui. Aqui ele já até fez o reteste nessa região. Ah, vou entrar comprado? Não, porque a gente está tendo uma força maior, onde eu tenho topos e fundos mais baixos. Topos mais baixos, fundos mais baixos, ok? Então, maravilha. Essa é a expectativa que eu tenho para o micro Nasdaq. Quem quer vender, vende caro. Então, se você está esperando boas oportunidades de venda, aguarde essas regiões acima. Acima de 50% desse movimento que ele fez aqui desse dia. Ah, Fortunado, mas como assim? Pega uma caixa de ganho ali, bota 0 a 100%. Aonde está ali, regiões ali que possa ser interessante ele continuar na compra, eu tenho essas regiões. E para venda, Fortunato? Para venda eu tenho essas regiões, que estão ali acima de 50%. As melhores são regiões de OTR, ok? Mas o mercado não é engessado, então a gente sabe que pode não ser o suficiente ali, ter que chegar a 50%, ou ele não chegar nem em 50%, né? Isso aqui ser um movimento suficiente, onde ele encontrou liquidez, deixou parceria, deixa ali a pegada e abaixo dela fecha. Você vai verificar o que? Possíveis notícias, horário de notícias para você operar, se você pode estar ou não posicionado, para você tomar a sua decisão e reagir aos preços. Maravilha? Então essa é a expectativa que eu tenho para o micro Nasdaq na sessão de terça-feira, dia 1/4. Um excelente mês para todos nós iniciando. Então, sim, faça sempre mais do mesmo. Faça o seu estudo. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo fazendo esses estudos. Maravilha? 20 minutinhos, 10 minutinhos, 30 minutos. Você está se adiantando. Então, aonde todos têm o costume de não fazer, a gente fazendo um pouquinho a mais já é uma diferença. Então, faça sempre mais do mesmo. E há dúvidas, amiguitos? Me pergunte, não fique com ela. Tem minhas redes sociais do Instagram. Se inscreve lá, me siga para me acompanhar. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Já participa aí, assine os sininhos da notificação para você acompanhar todos os meus vídeos novos. E não fique com nenhuma dúvida. Me pergunte ao longo do vídeo a dúvida que você tiver. Terei o maior prazer em respondê-la todas. Ok? Desejo a vocês bons estudos, ótimos investimentos e fiquem com Deus. Tamo junto, amiguitos. Bora pra sempre mais do mesmo.